Diga, Paulinho, beleza? Tudo bem? Graças a Deus, mais um programa, todo mundo com saúde, né? Isso que é importante. Nosso convidado também, Mariana, Fábio. Diga aí, Bela, tudo Muito bem? boa tarde a todos. É isso aí. Estive com a Mariana na semana lá, com o Fábio também. Mandar um abraço aqui para a Mariana e para Fábio Sakamoto e falar para o Brasil todo que hoje o programa é possível fazer transmissão simultânea, Face, Instagram, YouTube, para todo o Brasil, com mais participação de ouvintes, porque nós temos uma parceria com o pessoal do Estúdio Soluções digitais. Inclusive você, síndico, administrador, quer fazer sua assembleia virtual, o caminho é procurar esse pessoal aqui, nosso parceiro nosso, que eu assino embaixo, hein? Mariana e Fábio Sakamoto, Estúdios, certo? Mandar um abraço também aqui para Marcos, bem-vindo para Marcos, mais uma vez aqui com a gente, Marcos, e doutora Ângela Ventim, que já tinha entrevistado até algum tempo já, e já está voltando agora, advogada que sabe tudo da parte condominial. Bela, é com você para apresentar nossos convidados. Isso mesmo, nós estamos hoje cheios de assunto. Vamos falar aí sobre a medição individualizada de água. E aí, no seu condomínio já é individualizado, todo mundo já paga somente o que consome. Então, conta pra gente, participe conosco, tire suas dúvidas. Quem sabe você já não coloca a mão na massa agora, né? Então, vamos falar sobre os benefícios da individualização de água e também sobre as obrigações legais aí que acarretam a individualização, a medição individualizada de água. Quero chamar você que está aí do outro lado a participar conosco também, seja ao vivo aqui pelo telefone 35055000 ou ainda pelas nossas mídias sociais, como o Castro falou, todo sábado, de 1 às 3 da tarde, fazemos as transmissões via YouTube, Instagram, Facebook. Coloca lá, @Cadê o Síndico, que você também vai poder nos acompanhar pela telinha. Ou então pelo nosso WhatsApp também, 981553258. Diga, Castro. Bela, já que vamos falar de água hoje, a novidade é que você e Paulinho vão experimentar a água Kangen. Sim, eu já verdade. uso há 1 ano e 9 meses, já comprei minha máquina e hoje tomo água com 9,5 de pH, eliminei minha problema que eu tinha de azia seríssimo, certo? E a importância do programa hoje a nível Brasil é que eu quero mandar um abraço para Robson, em Goiânia, que viu falar da água sábado aqui, água Kangen, ligou para a gente, participou da apresentação e pode ser um parceiro nosso em Goiânia com a água Kangen, hein? Verdade, as transmissões fazem aí a gente ultrapassar as fronteiras baianas, né? Isso. E estamos aí pelo Nordeste, pelo Sudeste, e então podendo propagar ainda mais informação do segmento condominial. E um abraço para Genival também, que ouviu o programa sábado, estava na rua, viu falar da água Kangen, procurou a minha Nelson, já foi buscar água, está usando a água, então é importante, água é saúde, é vida. E nesse momento de pandemia, meu amigo, quanto mais água você tomar, melhor. E água com qualidade, com 9,5 de pH. Então, vocês que querem conhecer melhor essa água, é só ligar para mim, 991691764, e toda terça-feira à noite tem uma apresentação do que é a máquina e do que é a água. Sim, e se você pegou aqui o bonde andando, não acompanhou o último programa que nós falamos sobre a água Kangen, entra lá nas nossas mídias sociais e pode consultar lá. O programa está na íntegra lá no IGVT, também no nosso feed, falando sobre os benefícios da água Kangen, e você pode conhecer mais nosso canal no YouTube também. Então, se você perdeu o conteúdo da semana passada, não tem problema, você pode acessar aí através das nossas mídias, ou acessar até o site, que também o áudio está lá no nosso site, cadeosíndico.com.br. E o slogan é: mude sua água, mude sua vida. Pronto, a Castro aqui é exemplo vivo, né? Eu ainda fico brincando, é a água da longevidade, da saúde, por isso que você está assim bem, né? Então, vale a pena conhecer. Já vou começar a experimentar a água aí, já dou meu parecer a vocês. Mas vamos de assunto, vamos falar sobre medição individualizada de água. Para isso, nós convidamos aqui a doutora Ângela Ventim Lemos, ela que é advogada, é especialista em direito imobiliário, em direito tributário, do escritório Ventim Lemos Advogados. Bela, só um detalhe. Se nós fôssemos colocar o currículo do doutor Ângela Ventim, ia levar meia hora, né? Então, uma reduçãozinha, porque é muito extenso, né? Verdade, fizemos aqui um mini currículo, na verdade, né? Assim também como o Marcos Riso. E o Marcos também, né? Isso, também tem aí currículo extenso. Um currículo grande, então resumimos aqui, ele que é engenheiro eletricista e é CEO da iUtility,
que é uma empresa de tecnologia, soluções em tecnologia, e vai falar aqui com a gente, todos dois, sobre a medição individualizada de água. Então, mande sua dúvida, seu comentário, é importante a sua participação. Quero dar as boas-vindas à doutora Ângela Ventim. Muito obrigada pela participação e muito boa tarde. Boa tarde, Bela. Boa tarde, Castro. Muito obrigada pelo convite. Fico honrada em participar do programa com vocês. Estou ouvindo bem. Esse programa com projeção nacional, sempre trazendo um conteúdo de alta qualidade, importantíssimo, não só para os profissionais da área condominial, mas também como todos os condôminos, moradores, e quem está ligado aí a essa área que é muito importante no nosso dia a dia. Então, é um prazer enorme estar aqui e parabenizo a vocês e toda a equipe pela condução dos trabalhos, que é pioneiro, né, como mídia social nesse segmento. Também a gerente Conde, Cristiane _Romão, ela aqui comentando conosco, Ventim Lemos, sempre trazendo o melhor para o meio condominial. Muito obrigada à sua audiência. Né? Isso aqui tudo é pelo Instagram. Né? Temos também a conexão pelo Facebook. Será que a doutora Ângela já consegue me escutar, doutora? Consigo, peço desculpas. Minha internet aqui caiu, não sei até onde eu consegui ser ouvida. Não, então vamos recomeçar. Muito boa tarde, seja bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar vocês por esse programa tão importante, com projeção em nível nacional. Vocês são pioneiros nessa área e têm feito um trabalho brilhante. Tá? Só tenho a agradecer por estar aqui nessa tarde com vocês. Bom, doutora, então, o prazer é nosso, né? Então, eu queria saber sobre a individualização de água. É, de fato, obrigatório para todos os condomínios, seja ele novos ou antigos? Como é que funciona? Então, em 2016, foi promulgada a Lei 13.312. Ela foi uma legislação que alterou, na verdade, as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Ou seja, não é uma lei que trata especificamente de condomínios, mas é uma legislação que trata do saneamento básico no país inteiro. E o que essa lei dispõe? Ela dispõe que será obrigatório para todas as novas construções a individualização da contagem de água, do hidrômetro. Então, essa lei, apesar de ser de 2016, o legislador optou por conceder um prazo para que as empresas se organizassem, para que as construtoras se organizassem, e esse prazo de 5 anos vence agora, em julho de 2021. Então, todas as novas construções, a partir de julho de 2021, terão essa obrigatoriedade da individualização da água. E aí a gente vai colocar aqui os antigos condomínios, os condomínios que hoje já estão em construção, os condomínios que já foram finalizadas as obras, ou que já tiveram todos os seus projetos aprovados, eles não estarão obrigados a seguir essa legislação. E aqui eu gostaria de pontuar o seguinte: a gente está falando de uma legislação federal. Nós temos que olhar em cada município se existe ou não uma legislação específica sobre o assunto. E eu vou falar aqui como exemplo o município de Salvador. O município de Salvador adota essa norma desde 2010. Então, quando a gente fala da obrigatoriedade a partir de julho de 2021, somente são para os municípios que não têm uma legislação pretérita específica sobre esse assunto. Salvador não, Salvador desde 2010 é obrigatória a individualização e qualquer construtora, qualquer pessoa que dê entrada num projeto de construção de um condomínio deverá apresentar esse tipo de projeto sob pena de não ter a certidão de habite. Mas agora eu também quero dar as boas-vindas ao nosso convidado Marcos Riso, ele que é CEO da iUtility, vai conversar aqui sobre as soluções tecnológicas que a gente tem para medição individualizada. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Bela. Boa tarde, Castro. Boa tarde, doutora Ângela. Boa tarde, ouvintes da rádio. Boa tarde a turma que está aí nas mídias sociais, nas redes sociais. É muito bom estar aqui de volta, batendo esse papo com vocês e poder discutir um pouquinho de tecnologia, tentando levar o mundo da tecnologia num palavreado mais para que os moradores, os condomínios e os síndicos possam entender um pouquinho o que a gente faz, tá? Aqui da minha voz, se algum dos convidados estiverem aí com o celular ligado, rádio ligado, abaixa todo o volume para que a gente não tenha eco. Não sei se é o caso. Mas aí quero conversar com o Marcos o seguinte, Marcos. Bom, se virou uma obrigação legal, está previsto em lei, é porque benefício traz, segurança traz. Então, queria saber de você justamente quais são as principais vantagens da individualização de água. Bom, a individualização, independente da lei que torna obrigatório que os novos condomínios sejam entregues individualizados ou com possibilidade de individualizar, ela traz uma vantagem bastante interessante do ponto de vista de redução de custo, tá, para moradores e para o condomínio, que a partir do momento da individualização fica mais nítido o que cada apartamento, cada residência, se for um condomínio horizontal, está gastando. Traz o que a gente chama de justiça nas relações comerciais, porque cada um paga pelo aquilo que consome. Então, você vai pagar exatamente o que você está consumindo e não ficar com a sensação que você está pagando a mais porque tem outros consumindo a mais do que você consome. Hoje, sem dúvidas, uma das principais ações de sustentabilidade, porque a gente sabe que os insumos que vêm da natureza, como eletricidade, água, gás natural, os custos das tarifas não tem como baixar mais, vão sempre aumentar porque esses recursos estão cada vez mais longe dos centros de consumo, as cidades estão crescendo, ficando mais verticais, e a obra de infraestrutura para ampliar a capacidade de disponibilizar água, gás e eletricidade vai ficar cada vez mais alta. Outra coisa que é fundamental hoje, que é muito nítido, que a gente vê em várias já regiões do Brasil, é a valorização do imóvel. Hoje, quando muitas pessoas vão comprar um imóvel usado, uma das perguntas é individualizado ou não? Tá? Então, há uma valorização do imóvel e, no fim do dia, você também reduz eu não diria conflito, mas aquela situação de uma certa reclamação entre vizinhos com o síndico, com a administradora, eu estou pagando mais do que devia, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que todo mundo sai ganhando com a individualização de água, tá? Verdade. Fora a sustentabilidade, né? Consumo consciente. Sim. Né? E eu posso também controlar o meu consumo, não é isso, Marcos? Posso ter todo o controle e monitoramento. Se tiver um vazamento, eu posso identificar com mais agilidade. Explica isso melhor para a gente. Sim, hoje com as novas tecnologias que a gente chama internet das coisas, que são tecnologias que nos permitem acessar os pontos, os hidrômetros, os medidores de água ou relógios de água 2, 3, 4 vezes por dia, fazer estudo em cima de base de dados analítico, matemático, nós conseguimos perceber pequenos vazamentos que o morador ainda não percebeu, ou que o condomínio não percebeu, e que são vazamentos que uma torneira gotejando, um pequeno problema na caixa acoplada, que muitas vezes o morador passa meses sem perceber e aquilo está levando o consumo dele, tá? E, além disso, os vazamentos piores que são na rede hidráulica do próprio condomínio. Mas você consegue tanto monitorar os maiores vazamentos como os menores, tá? Aqueles que ainda não são perceptíveis para o morador. Sim, verdade. É muito ruim a pessoa que mora sozinha, né? Ou é um casal, enfim, tem pessoas que têm famílias inteiras também, se acabar pagando pelo outro, fora, né? Que você pode ter total controle aí sobre o consumo da sua água, isso é muito importante. Para evitar problema como São Paulo, né? Que pode ficar sem água, né? Como teve vários anos, São Paulo e outros estados do Brasil que pode ficar com problema de água, né? Pelo consumo, às vezes, exagerado de água. Né? Sim, verdade. Bom, mas eu queria voltar aqui também a conversar com a doutora Ângela, ela que está aqui nos auxiliando, falando sobre as obrigações legais aí da medição individualizada de água. Como eu falei, né, com o Marcos, doutora, se virou lei, né, é porque
há vantagens, é seguro. Então, eu queria saber o objetivo da lei em exigir justamente essa individualização. Como bem pontuou o Marcos, o principal objetivo da lei foi trazer sustentabilidade, porque acredita-se que dessa forma, cada condômino, cada unidade vai ter um uso mais consciente de seus gastos com a água, que é um recurso natural, um recurso limitado. Nós já tivemos várias situações no país onde a falta de água é uma realidade, e a lei trouxe justamente por esse caminho, que é a sustentabilidade. Tanto que o artigo da lei que traz essa modificação nas diretrizes do saneamento básico nacional, ela sugere também, ela impõe, na verdade, que o condomínio pense em outros padrões de sustentabilidade. É um detalhe previsto na lei, está no mesmo artigo, na mesma redação, onde começa o artigo trazendo isso, que os condomínios devem adotar padrões de sustentabilidade, em especial a individualização da água, ou seja, como se fosse um dos requisitos, um dos padrões de sustentabilidade que os condomínios devem adotar. E esse reflexo de economia, não só no consumo em si desse recurso natural, mas ele também vai trazer muitos benefícios para aquela comunidade condominial. Porque imagine, hoje, na maioria dos condomínios, esse rateio da água, ele é feito pela fração ideal. Então, na mesma proporção que você contribui para as despesas em comum, você também contribui para o rateio da água. E aquilo que você comentou, Bela, um apartamento, às vezes tem um casal, uma pessoa, enquanto o outro tem uma família de 5, 6 pessoas, e se aquele apartamento é menor, ele contribui menos, se o apartamento é maior, ele contribui mais, não refletindo aquela justiça, né, do que cada um está consumindo. E isso também traz benefício e economia financeira para aquele condômino, porque ele vai pagar aquilo que de fato ele consome, e para o condomínio como um todo, porque nós temos a questão da inadimplência. A água, ela vem, ela é cobrada na taxa, junto com aquela taxa condominial, está ali na lista da taxa condominial. Então, imagine uma unidade que consome muita água e que é inadimplente. O condomínio ele não pode deixar de pagar a concessionária que fornece a água. Mas aquele condômino que não contribuiu naquela cota, com aquela cota naquele mês, ele trouxe reflexos financeiros negativos para o condomínio. Então, quando a gente desonera o condomínio de antecipar, digamos assim, o custo desse consumo de água, a gente pode falar em um custo menor da taxa condominial também. Isso mesmo, doutor. Inclusive, alguns aqui, principalmente em Salvador, não sei de outras regiões, órgãos governamentais dão incentivo a boas práticas aos condomínios, né? Com incentivos fiscais, aquele abono ali no IPTU. Então, se o seu condomínio ele tem práticas sustentáveis, inclusive isso pode refletir no seu bolso, não só na natureza, que é o fundamental, não é isso, doutora? Exatamente. São questões como o uso de energia solar, reaproveitamento e reutilização de água, que são aquelas águas de descarte do banheiro, reutilização de água de chuva. Tudo isso realmente faz parte de uma política de sustentabilidade que os governos locais se prevalecem dessas diretrizes para estimular com concessões de descontos de IPTU e diversos programas aí dentro do Brasil que vale a pena consultar a legislação específica de cada município. Perfeito. Eu conheço um condomínio, não vou falar mais condomínio, né? Eu conheço um condomínio de uma amiga, sabe? A pessoa fez lá a individualização e aí a conta veio tocando, que a gente diz por aqui, né? R$400. Aí da pessoa que eu conheço, veio 45, 50. Aí essa pergunta eu faço ao Marcos, né, Marcos? Muitas vezes as pessoas acham logo que deu um problema nessa individualização, né? Não é possível que eu tenha consumido tanta água assim, né? Então, como é que... Aí eu disse, rapaz, a pessoa que eu conheço paga 45, 50. Então, não deve ser alguma coisa, deve ser o seu consumo.
E eu o quero... vazamento do O vazamento, a gente não sabe. Então, Marcos, eu queria que você endossasse aí justamente essa questão de você poder monitorar a água e de muitas vezes as pessoas não terem noção do que de fato elas consomem. E aí depois tomam um susto na conta, né? E talvez seja preciso até esse susto para ver se para de consumir tanto, né? Exatamente. Hoje, essas situações é possível você minimizar esses impactos, esses equívocos, ou dirimir essas dúvidas, porque o que a gente faz e a gente recomenda ao condomínio é que ele implemente uma individualização que a hidrometria, os relógios vão ser monitorados diariamente e que relatórios inteligentes sejam disponibilizados para o condomínio, para os moradores, através de aplicativos, na nuvem, pela internet, de forma que você consegue demonstrar qual foi o dia que houve a variação, se é uma variação normal para aquele padrão do prédio comparado com a média daqueles moradores, o consumo do condomínio, daquele apartamento, porque às vezes você tem uma situação que há um aumento do consumo de água, que ela é um pico pontual. Chegou visitas, ficou 3, 4 pessoas uma semana a mais, teve alguma situação que faz essa variação. Isso acontece também com gás, tá? Isso é muito comum tanto para a água como para o gás. Então, o mais importante é o seguinte, que ao contratar um provedor que vai fazer a sua individualização, não contrate apenas pensando que você está comprando um relógio de água. Compre um sistema onde ele vai te oferecer serviços agregados, onde o morador pode saber o que está acontecendo. A gente brinca muito que o morador é dirigir olhando para frente, não pelo retrovisor. Ou seja, você perceber que você pode ter um consumo maior de água num determinado mês antes de você estourar o teu orçamento ou de teu consumo, tá? Então, isso hoje, com as tecnologias, é muito simples, não é nada muito complicado, não custa mais caro, é simplesmente você entender até onde a tecnologia pode chegar. E eu queria aproveitar, Bela, parece que teve uma pessoa que está acompanhando a gente nas redes sociais que perguntou sobre a certificação Anatel. Sim, todo equipamento de internet das coisas, inclusive utilizados em individualização, tem a parte de comunicação e tem que ser homologada pela Anatel. E aí a gente chama atenção aos síndicos pelo seguinte: existe, às vezes, tecnologias que elas funcionam, mas o provedor traz frequências de comunicação que não são frequências livres, bandas livres, pela Anatel. Então, tenha certeza que a solução de comunicação ela é aberta, tenha interoperabilidade, esteja na faixa de comunicação de frequência livre liberada pela Anatel e o provedor tenha a certificação da Anatel. Desculpa, aproveitei porque teve um... Essa pergunta surgiu aí já, tá? Isso, eu vi aqui pelo Instagram, foi a Tecmetria, perguntou se os equipamentos com tecnologia LOT são homologados pela Anatel. Então, já está respondido aí pelo Marcos. A importância das redes sociais, né? Isso, pessoal interagindo com o Marcos aí em São Paulo e perguntando a ele. Vou dar uma boa-vinda também. A importância é a Janaína que está aqui me monitorando e vigiando, entendeu? Nossa, um abraço para a Janaína, né? Nossa parceira também. Assessora boa. Janaína Arada, né? Isso. Que me explicou para mim, para Paulinho, qual é a pronúncia. Como é, Paulinho? É IoTility, né? IoTility. Eu já aprendi, já. No último programa eu paguei mico, mas dessa vez eu já treinei e já está saindo perfeito. Bom, dá um oi aqui para Rosa Lúcia, ela que está nos acompanhando pelo YouTube. Boa tarde a todos, muito obrigada pela sua audiência. Ainda tenho tempo para uma pergunta, Paulinho, que me fizeram aqui no Facebook. Vamos lá, doutora Ângela, preciso da sua ajuda. Dá as boas-vindas também a Heraldo, ele que está aqui representando a Consulserve, parabenizando o Cadê o Síndico. Um abraço para Heraldo. Muito obrigada. E ele pergunta o seguinte, doutora Ângela: no caso de inadimplência do condômino, o condomínio pode cortar a água do condômino? Polêmico. Olha, essa é uma discussão muito antiga e uma prática muito comum no passado, que já foi parar nos tribunais. E hoje a gente não tem a menor dúvida, não pode. É o que eu falei antes, a questão do rateio da água, o fato da água não ser individualizada, faz com que o condomínio banque, digamos assim, o consumo de água desse condomínio inadimplente. Então, diante da inadimplência, precisa buscar as vias legais de cobrança, o processo de execução, o processo de cobrança mesmo, para que esse condomínio devolva
contribua com o seu rateio, mas cortar água de forma nenhuma, não pode proibir o uso das áreas comuns sob pena de ferir o direito de propriedade, e, por isso, essa é mais uma vantagem da individualização de água. Agora, doutora, se ele for estar num prédio que a água é individualizada e ele não pagar, quem vai cortar é a concessionária, é isso? Exatamente. A concessionária, quando se estabelece individualização e o contrato ele é estabelecido diretamente com a concessionária, funciona como hoje é com as concessionárias de energia elétrica. Energia. Exatamente, como funciona com a energia. Somente aquela unidade ela terá o serviço suspenso até a quitação. Mas a gente vai conhecer também um pouquinho mais sobre... Uma das vantagens da água ser individualizada é que o síndico tem uma dor de cabeça, né? Sim, o cara não pagou, mas o pagador é esse problema já não é dele. Isso. Mas a gente vai conversar mais sobre o assunto. Escuta aí o recado de Paulinho, que já já a gente está de volta. Ok, então, Dalinha, a gente... Deixa eu tirar aqui para poder cumprimentar o pessoal que está aqui conosco pelas mídias sociais. Deixa eu dar um oi rapidinho aqui. Que coisa boa tê-los conosco. Eu já cumprimentei aqui o Rildo. Rildo, obrigada. Você falou que nós estávamos sem áudio. Tudo bem, Rildo? Realmente estávamos sem áudio, mas está tudo sob controle. Deixa eu ver mais aqui quem conversou conosco. O Simon Conrado. Nas contas públicas, a empresa pode cortar o fornecimento, comentando aqui sobre o nosso bate-papo. Muita gente reclamou aí sobre o áudio, mas eu acho que já está tudo sob controle aí. Papo condominial também aqui, sintonizado com a gente. Grande abraço aos amigos do Cadê o Síndico, em especial hoje a doutora Ângela, que é uma mente brilhante, somos muito fãs dela. Muito obrigada. Um abraço para você, Daniel. Doutora Ângela e seu fã-clube aí no Brasil todo, hein? Verdade. Mostrando para que veio. A Real Salvador 85 também aqui conosco, comentando, é assim mesmo. Foi alguma parte aí do programa que a pessoa concordou. A Grace.Luiz16, dando um legal aqui pra gente, muito obrigada. Assim como a Cláudia também, _ MCR, dizendo aqui que o programa tá top. Tecmetri aqui também, ó, parabenizou o Marcos aí pela resposta. Perfeito, os síndicos devem exigir a homologação da Anatel e Metro para os medidores. É isso mesmo, como o Marcos falou, perfeito. Deixa eu ver mais aqui. Marcos Aketis, nunca mais a gente viu você por aqui, Marcos. Dando legal pra gente. Muito obrigada, meu caro. Adriana Kings, às vezes é difícil para mim, viu? King Dói Santos. Né? Dando um oi aqui pra gente também. Muito obrigada. Com a individualização, comenta aqui. Deixa eu ver aqui que às vezes a gente se perde. Real Salvador 85 comentou, com a individualização de água, o condomínio respira melhor financeiramente, verdade. Olha, a doutora Guerda tá aqui, ó, bela camisa, Castro. Doutora Maria Guerda, é hoje, hein? Bavinha hoje, hein? Isso aí. Agora, eu acho que o esposo da doutora Ângela é Vitória, eu acho que é Vitória, mas tudo no mesmo nível, disputando, a briga é dura no campo, fora, tem que estar todo mundo forte, né? A briga é no campo. E tem flamenguista aí também no grupo hoje, né? Me contaram que aí Marcos Rubro Negro, tá sorrindo à toa, que é o filme brasileiro. Outro patamar. Os flamenguistas são muito metidos. Bom, deixa eu ver mais aqui. O pessoal tá dando risada, participando conosco. O pessoal também aqui pelo YouTube conosco, pelo Facebook. Muito obrigada pela sua audiência. Vamos para o intervalo rapidinho, uma pausa aí para você beber água e já já a gente está de volta aqui cheios de assunto. Qualidade, segurança, desempenho, tecnologia. Muito prazer. Somos a Do Alto Elevadores. A gente instala desde plataformas de acessibilidade, como elevadores residenciais, elevadores de alto tráfego também, como shopping, estações. São mais de 30 anos de experiência. Tudo isso pautado num relacionamento muito próximo com cada um de vocês. Do Alto nasce com esse propósito de ser uma empresa socialmente responsável e, mais do que isso, que busca também atuar de uma maneira fraterna. Nossa equipe está à sua disposição durante 24 horas por dia. E eu faço questão de mostrar ao meu cliente o nosso diferencial, que é a manutenção preventiva. Acesse nosso site, siga as nossas redes sociais e continue visualizando o sucesso do seu empreendimento lá do alto.
Está precisando reformular os uniformes dos colaboradores? A RU veio para te ajudar a resolver este problema. Temos fardamentos para todos os segmentos e com pagamento facilitado. Solicite agora mesmo a visita de um dos nossos representantes. RU, roupas e uniformes. Bom, então, como eu tinha perguntado, né, inicialmente, com relação à contratação, o que é que o síndico, o condomínio precisa saber antes de contratar uma empresa para individualizar aí o seu condomínio? Perfeito. Aí vem uma das horas mais desafiadoras para o síndico, que é a procedimentalização para efetivar de forma legal, sem questionamento, a contratação de uma empresa. Então, antes de chegar em si nas cautelas em relação à empresa, eu gostaria de trazer um pouco como é esse procedimento. Todo mundo sabe, por mais que o síndico seja novo, que toda despesa extraordinária, ela precisa passar pela aprovação da Assembleia. Mas aí vem, que tipo de quórum será necessário para ir? A individualização, isso aqui a gente está falando para os condomínios já existentes, que já enxergaram todas essas vantagens de uma individualização, e seus gestores perceberam que é necessário tomar essa decisão. Primeiro ponto, convocar a Assembleia. Agora, essa Assembleia, ela tem um quórum especial. Por quê? Nós temos no Código Civil uma classificação sobre benfeitorias ou obras, que são obras necessárias, úteis ou voluntárias. Quem trabalha com obra em condomínio sabe bastante o quanto é importante essa classificação, porque ela é que vai definir como o síndico e de que forma o síndico vai poder contratar e executar essa obra. No dia a dia, aquelas obras de manutenção, precisa fazer uma reforma da fachada, precisa pintar o prédio, precisa fazer aquelas manutenções que vão impedir que o imóvel se deteriore e que são essenciais para a manutenção. Isso a gente chama e classifica o Código Civil como benfeitorias necessárias. Essas benfeitorias necessárias, às vezes até pela urgência que se requer, elas podem ser feitas sem a aprovação prévia da Assembleia. No caso da individualização da água, ela não está qualificada como uma benfeitoria necessária. Ela se encaixa melhor na qualificação de benfeitorias úteis. O que são benfeitorias úteis? São aquelas obras que vão trazer um melhoramento na utilização do imóvel. E é certo que a individualização da água está nessa classificação, porque ela traz muitas vantagens econômicas, mas ela não é necessariamente imprescindível para aquele condomínio. Quando nós falamos de benfeitorias úteis, o Código Civil, ele traz um quórum especial, que é maioria dos condôminos. E o que é a maioria dos condôminos? 50% mais um. E aí vem um grande detalhe e um assunto um pouco polêmico. A gente tratou aqui muito do condômino inadimplente. O condômino que tem esse serviço de água, digamos assim, financiado pelo condomínio, pelos outros condôminos que são adimplentes. Será que ele vai ter interesse na individualização? Será que aquela família que não paga, aquela unidade que não paga com regularidade o condomínio e tem dia sem possibilidade de corte, né? O que a gente já tratou aqui, mesmo que eu não pague, eu vou continuar com o meu serviço. Será que eles teriam interesse em votar a favor? E aí vem a discussão um pouco polêmica,
que é, nos quóruns especiais, o condômino inadimplente tem direito a voto? Na minha opinião, em congruência com decisões jurisprudenciais também, nesse caso específico, o nosso quórum de 50%, 50% mais um, ou seja, a maioria dos condôminos, e não apenas maioria dos presentes na Assembleia, a gente pode contabilizar isso sem os inadimplentes. Então, no universo de um condomínio de 100 unidades, se eu tenho 20 unidades inadimplentes, meu quórum especial vai levar em consideração 80 unidades. Ou seja, para que eu vote a individualização da água, eu preciso da concordância de 41 condôminos, 50 mais um. Isso ainda tem doutrinadores que têm uma opinião diversa, mas eu acredito que essa é a interpretação mais condizente com a realidade. Senão nós teríamos sempre situações onde o inadimplente, que muitas vezes ele por estar nessa situação desagradável, ele se torna um grande opositor da administração do condomínio. Tudo que for proposto, tudo que possa tirar ele daquela zona de conforto, não que seja bom estar inadimplente, mas às vezes nós temos sim também o condômino inadimplente contumaz, que está sempre devendo alguma coisa. E aí, se o quórum especial dependesse sempre da aprovação dele, dependesse de contabilizar o voto dele, nós poderíamos ter muitas dificuldades. E aí eu coloco isso porque, quando a gente fala de voto, o Código Civil, ele traz como direito a voto somente aqueles condôminos que estão em dia com suas obrigações. Então, pense nessa lógica, se eu só posso colher voto de quem está adimplente, como eu vou contabilizar, para efeitos do quórum especial, quem não pode votar? Ele está impedido, ele está fora daquele universo de condôminos votantes. Sim, verdade. Então, sim, complete, doutora. Não, só para concluir, a única exceção de quórum especial que eu coloco é quando exigir unanimidade, porque aí o Código Civil ele traz um pequeno detalhe, enquanto nos outros itens ele fala em votação, quando se trata em unanimidade ele fala aprovação. E geralmente esses itens que exigem unanimidade de aprovação são itens diretamente ligados à própria propriedade. Exemplo, vai se construir uma nova unidade, vai construir uma academia que não existe. Então, quando está ligado diretamente ao direito de propriedade e que o Código Civil trouxe a unanimidade, aí sim a gente pode falar nos inadimplentes, mas nos outros não. Ou seja, resumindo, para a gente, do ponto de vista de aprovação, para que o síndico não tenha dor de cabeça com sua prestação de contas, ele deve convocar uma assembleia com finalidade específica, ou seja, incluí-la ali na pauta, que será votada a individualização da água, e coletar assinatura, a votação de 50% mais um, ou seja, a maioria dos condôminos, levando em consideração esse universo de adimplentes para ter legitimidade na aprovação dessa individualização. Perfeito, doutora. Realmente o síndico precisa estar resguardado para futuras objeções, né? Perfeita orientação. Inclusive, eu queria chamar o nosso convidado, o Marcos Riso, ele que é engenheiro eletricista, é CEO da iUtility, para falar justamente sobre aquela lei, né, de individualização que já está aí, entra em vigor 2021, né? Mas já foi aprovada e sancionada desde 2016. Como é que está a aceitação desses prédios para fazer individualização, Marcos? Muitos precisam, né, já se adaptar, outros, na verdade, os novos empreendimentos já precisam vir com a base, mas muitos precisam também acompanhar esse ritmo, né? Como é que está a procura dos condomínios, quais os impasses, né, para os condomínios se adequarem nesse momento? Bela, tem uma situação interessante que está acontecendo em função da pandemia, que
A gente, antes da pandemia, esperava que 2020, 2021 seria uma procura muito grande de construtoras e dos condomínios que já foram preparados, mas ainda não individualizaram. E o que aconteceu com a pandemia é que o número de condomínios que não estão preparados, que são anterior à lei, buscando individualização, está impressionante, tá? Porque as pessoas foram para casa, ficam em casa e perceberam o quanto custa consumo e tudo. Então, eu diria para você assim, a percepção nossa há um movimento forte das construtoras, nós temos muito projeto com as construtoras que têm que entregar o empreendimento, principalmente empreendimentos mais populares, que parece que faz parte dos contratos de financiamento e tudo, tá? Minha Casa Minha Vida, secretarias da habitação. Na parte dos condomínios que já deveriam estar individualizados e não estão, nós vivemos no Brasil, né? A gente está percebendo desde janeiro e fevereiro um aumento muito grande porque a data está chegando, né? Então, os síndicos correndo, houve um problema de dificuldade de fazer assembleias ano passado por causa da pandemia. Então, também está assim eu diria uma enxurrada, igual a gente fala lá em Minas Gerais, de pedido de condomínio, que ele está preparado. E existe ainda um terceiro grupo de condomínio, que são aqueles que a construtora entregou apenas com um relógio de água, um hidrômetro, mas sem nenhum sistema de telemetria ou não adequado se o condomínio quiser individualizar pela companhia de saneamento do município. E aí você tem todo o processo. Normalmente, esses hidrômetros não servem para você fazer uma individualização mais qualificada com telemetria, ou você tem que entrar com um sistema de telemetria, tá? Tá assim, Marcos, eu queria aproveitar, Marcos, Oi. A sua fala, eu queria aproveitar para ler aqui o comentário da Daniele, que ela fala o seguinte: nosso condomínio já está sendo entregue com os medidores, que é justamente o que você está falando, né? Não iremos ter custos com obras, precisamos aprovar a forma de rateio e fazer constar em convenção. Então, ela tem bastante missões aí a serem cumpridas, né? Mas é justamente o que você está falando, muitos são entregues com medidores, mas nem sempre já adequados, né? Explica isso melhor para a gente. O que acontece ali, ela tem o medidor de água, o relógio de água, mas ela vai ter que pedir alguém, o zelador, uma pessoa, para passar coletando na mão. E isso dá muito erro. Primeiro que as leituras são feitas em momentos diferentes, existe erro humano, existe erro de processamento, tá? Então, o que a gente faz com esse tipo de condomínio, você pode implantar uma telemetria, tá? E aí você individualiza pela autogestão, a própria empresa, no caso a nossa, a gente faz a contabilidade, envia os valores. Se existe na cidade, no caso, se ela é da Bahia, você tem a Embasa, que você pode tentar levar para o padrão da Embasa, e aí a conta passar a ser direto com a Embasa. E nós temos também a possibilidade de ajudar eles através de um aplicativo, que ao invés do morador ou do zelador coletar, ele vai com o aplicativo nosso, fotografa, e essa fotografia é que tira o dado, e isso é disponibilizado como se fosse uma telemetria por aplicativo, tá? Então, existem possibilidades. O mais importante é o seguinte: a gente recomenda fortemente evitar que essa responsabilidade da leitura fique debaixo do síndico. Vai dar problema para o síndico, certamente dá problema. Tá? Tem um síndico aqui também, Marcos, comentando, inclusive, que é o querido amigo aqui, Robson, que participa conosco, que ele comentou aqui sobre o quórum, né, que a doutora estava falando, que a Embasa exige um quórum de 100%, a depender da tecnologia que ele vai usar, né, porque você já indicou aqui telemetria, a tecnologia da iUtility, então depende do que ele vai usar, né? Eu queria a sua contribuição, Marcos, e a da doutora também. Olha, nós temos projetos, está acontecendo muito, por exemplo, em Belo Horizonte, que são condomínios mais antigos, aonde que o que o síndico leva para o condomínio olha, nós vamos individualizar. Quem não quer individualizar? São os casos onde a individualização é dentro do apartamento e emprumada, que é um serviço que a gente faz, tá? Então, o que acontece? Na realidade, o que ele leva para aprovação é quem quer fazer, quem não quer, não adere, e aí a gente faz a medição da área comum, faz a medição dos apartamentos que desejam, e é feito um rateio apenas
da diferença para os apartamentos que não querem. Então, depende de cada cidade, de cada situação, você tem diferenças. Por exemplo, na Sabesp São Paulo, a exigência da Sabesp é que tenha aprovação em assembleia do condomínio, mas seguindo o estatuto do condomínio. Não exige que seja 100%. Depende do estado. Ela só quer que tenha a aprovação. Então, isso varia muito de cidade para cidade, tá? Mas é possível individualizar, inclusive, parcialmente. A gente faz isso. Porque existem apartamentos que não querem, você individualiza a área comum, individualiza os outros, e aquele rateio que vai ser feito igual fica apenas na diferença para os apartamentos não individualizados. Isso tem Belo Horizonte, é muito que a gente está fazendo assim. Impressionante. São Paulo também. Tá? As possibilidades podem ser múltiplas, né? Na verdade, não tem mais somente aquele sistema que nós tínhamos antigamente. Mas quero a ajuda também da doutora Ângela para comentar aí essa questão do quórum, para reforçar, doutora, por favor. Exatamente. Eu tratei aqui do quórum previsto no Código Civil. A exigência que a Embasa traz para ela operar, ela está em conflito com essa norma. O que o Marcos trouxe aqui são diversas soluções de se chegar ao propósito, que é a individualização, essa medição, né, conciliando com esses empecilhos que são criados, por exemplo, com essas dificuldades que são criadas pela concessionária. Então, assim, isso seria até passível, essa postura da Embasa, de discussão judicial, porque nós temos uma lei maior, que é o Código Civil, nós temos uma legislação federal, e nós temos uma postura de uma concessionária que, por razões talvez mais pautadas no direito do consumidor e na relação contratual que vai ser estabelecida entre ela e esse consumidor, querer o aval, né, um termo de adesão de 100% das unidades. As alternativas tecnológicas que o Marcos trouxe é uma forma também de resolução amigável do problema, ou seja, o condomínio, né, os condôminos decidiram e aprovaram que a sistemática será da individualização, e aí passa a estabelecer as relações diretas com a concessionária. Mas a individualização com a relação direta com a concessionária, ela não é a única existente para efeitos de individualização. E essas alternativas que o Marcos descreveu aqui, todas elas são formas legítimas de contabilização que sai daquela regra geral do rateio por fração ideal e traz uma justiça maior dentro da contribuição do que é devido por cada unidade em relação ao seu consumo. Então, perfeito, assim, doutora. Fica aquela questão, né? Eu não posso aqui dizer que eu concordo com a postura da Embasa, entendo até as razões que eventualmente ela possa estar existindo, mas a recomendação esse quórum ele é suficiente, ele deveria ser observado pela Embasa, mas a gente alia a tecnologia para se chegar ao propósito final. E se ainda assim o condomínio quiser judicializar, trazendo esses argumentos que eu coloquei aqui, de uma lei federal, de uma lei maior, que traz como requisito a aprovação de 51%, a gente tem que avaliar se esse condômino, né, tem legitimidade para uma oposição. Porque, assim, se a oposição, como o Marcos falou, ela traz também um custo individualizado, ou seja, eu preciso de um acesso à unidade autônoma, eu preciso, porque é um desafio para os condomínios que já existem, porque cada realidade, cada estrutura, ela é muito individualizada, ela precisa de um diagnóstico tanto jurídico quanto do prestador de serviço que vai avaliar as condições técnicas de implantação. Nem sempre aquele condomínio, aquele prédio, ele vai permitir o ideal máximo, que é cada condomínio ter sua relação direta com a concessionária de água. Nem sempre isso será possível, mas as empresas de tecnologia que trabalham com isso estão aí no mercado com muitas alternativas. Verdade, doutora, é isso mesmo. E não precisa nem mais de quebra-quebra, né? Então, realmente, soluções não faltam.
Mas, doutora, Exatamente. a gente vai explorar um pouquinho mais aí do seu conhecimento. Vamos rapidinho para o intervalo. Escuta aí o recado de Paulinho. Não sai da sintonia que a gente ainda tem muito assunto. Sua empresa está precisando reformular os uniformes dos colaboradores? A RU veio para te ajudar a resolver este problema. Temos fardamentos para todos os segmentos e com pagamento facilitado. Solicite agora mesmo a visita de um dos nossos representantes. RU, roupas e uniformes. Qualidade, segurança, desempenho, tecnologia. Muito prazer, somos a do Alto Elevadores. A gente instala desde plataformas de acessibilidade, como elevadores residenciais, elevadores de alto tráfego também, como shopping, estações. São mais de 30 anos de experiência. Tudo isso pautado num relacionamento muito próximo com cada um de vocês. Do Alto nasce com esse propósito de ser uma empresa socialmente responsável e, mais do que isso, que busca também atuar de maneira fraterna. Nossa equipe está à sua disposição durante 24 horas por dia. E eu faço questão de mostrar ao meu cliente o nosso diferencial, que é a manutenção preventiva. Acesse nosso site, siga as nossas redes sociais e continue visualizando o sucesso do seu empreendimento lá do alto. Então nós vamos fazer agora um teste aqui para mostrar como se remove agrotóxicos. Tomate cereja comprado no Carrefour, da marca Qualiver. Então, usando a máquina Enage, nós vamos tirar uma água pH 11,5. Pegar a água pH 11,5. E vamos pegar num outro copo a água que vem direto da torneira. Água normal, fornecida aqui em Campo Grande. Ok. Vamos mexer um pouquinho. O certo seria deixar pelo menos 5 minutos, mas vamos fazer o teste em menos tempo para ver se nós temos resultados. Olha só, eu vou tirar primeiro então a água aqui, pH 11,5 tirada da máquina. E agora a água da torneira que usamos para lavar o mesmo tomate. Então observem bem, o mesmo tomate, água 11,5, retirou os agrotóxicos que tem em grande quantidade no tomate cereja. E esse aqui, com a água da torneira, praticamente ficou na mesma cor, quer dizer, não remove as impurezas de pesticidas que tem no tomate cereja.
Estamos de volta aqui no Cadê o Síndico, hoje conversando sobre individualização de água. É lei e entra em vigor aí esse ano. O seu condomínio já está preparado? Conta aqui para a gente, seja pelo WhatsApp 981553258 ou converse com a gente aqui ao vivo 35055000 ou pelas nossas mídias sociais, @Cadê o Síndico, Facebook, Instagram, YouTube, tudo aí com transmissão simultânea, com a ajuda aí da Soluções, Estúdio Soluções. Eu sempre confundo aí a ordem dos fatores. Tem recado, Castro? Não, pode que eu vou Posso tocar o barco? Leva o barco. Pronto, então vou dar aqui novamente, voltar a falar com a doutora Ângela Ventim, ela que é a nossa convidada, advogada especialista em direito imobiliário e direito tributário da Ventim Lemos Advogados, e também o Marcos Riso, que está aqui conosco, é engenheiro eletricista, é CEO da iUtility, que é a empresa de soluções aí em tecnologia, internet das coisas. Bom, doutora, a doutora Ângela Ventim, que está aqui nos ajudando com relação às obrigações legais, quando você vai fazer a individualização no seu prédio. Então, eu queria saber o seguinte, doutora. Como eu falei, é lei, né, no início do bloco, está previsto. E o condomínio que não se adequar? O que acontece com esse condomínio, com esse síndico em exercício? Como é que funciona, doutora? Lembrando que essa legislação ela é voltada como obrigatória para os novos empreendimentos, a partir da entrada em vigor da legislação. Nós temos uma legislação federal que foi publicada em 12 de julho de 2016, concedeu o prazo de 5 anos para que as empresas que são desse ramo de construção de novos empreendimentos se adequassem, e a partir de 12 de julho de 2021, esses novos empreendimentos deverão já ser entregues, seus projetos já deverão incluir a possibilidade da individualização da água. Como o Marcos falou, explicou aqui para a gente, muitas vezes os novos condomínios que vêm sendo entregues nesse período de vacância do vigor da lei, eles muitas vezes são entregues sem uma adequada tecnologia para, de fato, poder existir essa individualização. Isso se torna obrigatório a partir de julho. Os condomínios que foram construídos antes não estão obrigados à individualização. E por que isso? Existem várias dificuldades técnicas, e que a gente não vai falar só de financeiro, não. Técnicas que possibilitam a individualização, ou às vezes o custo é alto também. Isso depende do esforço, do quanto aquele condomínio ele acha necessário fazer essa individualização, entende? E olha, custo-benefício. E a legislação, o legislador deixou isso a critério de cada condomínio existente, porque poderia ser insuperável em algumas situações. Isso aqui eu estou falando de forma de tese, né, de razões jurídicas. Depois o Marcos aí eu peço até que ele esclareça se existe essa situação de nós termos um condomínio em que seja intransponível essa dificuldade técnica de individualização, mas o objetivo da lei foi que isso será obrigatório para os novos, porque para os já existentes, talvez o custo e a capacidade técnica não atendam o requisito da lei, e, portanto, como aquela conduta naquela época não era exigível, dentro de uma lógica jurídica, ela também não deverá ser exigível posteriormente, porque se trata de uma obra que às vezes é muito relevante para aquele condomínio. Portanto, nós não vamos falar aqui de penalização para o síndico ou para o condomínio, que antes da entrada da lei, né, já existiam, antes do vigor da lei já existiam, e que não possuem a individualização. Aí os ganhos deles, né, desses condomínios, não está pela obrigatoriedade da lei, mas sim tudo aquilo que a gente colocou aqui e listou como vantagens de promover essa individualização. Entendi, perfeito, é isso mesmo, doutora. Excelente explicação. Bom, mas queria justamente aí a ajuda do Marcos, né, para complementar a fala da doutora Ângela, né, e também, Marcos, saber o seguinte, se houver aquele impasse, né,
eu posso fazer aí com a tecnologia da iUtility uma individualização parcial? Isso é possível? Sim, vamos lá. Primeiro, só complementando o que a doutora Ângela falou, hoje, impeditivo técnico praticamente não existe, seriam casos muito raros, tá? O que existe são impeditivos econômicos financeiros que às vezes fica muito caro o projeto, tá? Então, basicamente, em termos de tecnologia, está sanado hoje as comunicações que trabalham sobre a internet das coisas, consegue distâncias de comunicação muito maiores, ou seja, dificuldades como instalar o hidrômetro, o medidor de água, relógio de água, nos registros, nas plumadas, dentro dos apartamentos, tecnicamente isso acabou. Aí você tem o problema do custo. O que nós fizemos para esse tipo, que aí agora eu pego a pergunta da Bela, é o seguinte: você tem muitos prédios que você vai encontrar 7, 8, 9, 10 plumadas dentro de um apartamento, dependendo do padrão da construção. E aí, foi feito, tem estudos que têm sido feitos, principalmente Estados Unidos, França e algumas companhias de água no Brasil, como Copasa, Sabesp, aonde você tem o perfil de uso de uma unidade habitacional típica, dependendo do padrão da unidade, dependendo do número de pessoas que frequentam ou que moram naquela unidade. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta e já estamos com 4 prédios sendo implantados, todos 4 em São Paulo, inicialmente, aonde são prédios que eles têm de 7 a 10 plumadas, e nós estamos fazendo a individualização em 3 ou 4 plumadas, ou num deles, em 2 plumadas de água e medindo o gás, porque o aquecimento para os banheiros é através de gás por passagem. E aí você faz um estudo estatístico de cada unidade habitacional, quantas pessoas vivem lá, quantas pessoas vão periodicamente, ou seja, uma colaboradora que vai trabalhar ou uma dormideira, alguma coisa assim, tá? E aí você usa uma tecnologia de software hoje que tem chamado aprendizado de máquina, que é o que está por trás de Facebook, Instagram, Google, que você, com a própria medição, você vai levando a entender aquelas plumadas que não estão sendo medidas, qual é o consumo dela em função dessa estatística disso tudo. E aí a gente consegue uma assertividade entre 92% a 95%. Ou seja, no rateio normal, cada morador tem 0% de assertividade, porque ele simplesmente vai dividir aquele consumo e vai ratear. A gente consegue chegar entre 90% a 92%. Não é o 100% quando você mede todos os pontos, mas é muito melhor do que o rateio puro e simples, tá? E isso veio a reduzir os investimentos em apartamentos que teriam várias plumadas em mais de 50%, 60%. E aí torna viável o empreendimento, ou seja, o próprio retorno do investimento, com a redução da conta de água, viabiliza essa situação. E nós estamos falando de aproximadamente mais de 70% dos prédios no Brasil, né? São construções antigas que estão preparadas. Então, você consegue, entre solução de software, análise de dados, estatística, telemetria e medição, combinar tudo isso e chegar a uma bela assertividade, tá? Excelente. Agora, me tira uma dúvida para a gente... Eu tenho um ouvinte agora, Paulinho? Tenho? Então, depois eu tiro a minha dúvida. Deixa eu tirar a dúvida primeiro do ouvinte. Olá, muito boa tarde. Joeliton. É o Joeliton? Sim, boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida. Sim. No condomínio que eu estou síndico, já foi feita o sistema de individualização da água. Tá? Certo. Só que é o seguinte, eu tenho 50 unidades no condomínio, mas eu vou precisar instalar 51 hidrômetros. Por quê? O condomínio também vai consumir água, né? Quero saber, tirar essa dúvida. Essa água que o condomínio vai consumir vai ser dividido para os condôminos? Por exemplo, vão ser a quantidade que a companhia vai colocar no recibo, né, que eles vão receber. Se é 1 metro cúbico, como é que é isso? Gostaria de ter essa dúvida. Essa água que o condomínio vai pagar vai ser
vai ter que ser feito um rateio para os condôminos. De qualquer maneira, vai ter que ter um custo para os condôminos também, né? Sim, fica na linha só um minuto. Marcos, você conseguiu escutar a pergunta para ajudar aqui nosso ouvinte? Sim, consegui. Normalmente, é feito o rateio, você pega o que é de área comum, ou seja, por medição específica, ou seja, pela diferença da medição da companhia de saneamento e o somatório das medições individualizadas. Normalmente é feito o rateio aí seguindo os critérios de cada condomínio que é decidido em assembleia, se é por unidade habitacional, se é por metro quadrado, aí tem as variações que dependem do estatuto de cada condomínio que é decidido na assembleia, tá? Mas normalmente sim. A gente tem situações que, em função da diferença, o condomínio decide que isso vai estar já nas despesas normais e não rateia, tá? Mas aí é uma decisão do condomínio, não é uma decisão nem da empresa de saneamento, nem da empresa de individualização. Perfeito. Eu queria também, por favor, doutora Ângela, ajude aí o nosso ouvinte sobre o aspecto jurídico da situação, né? Quando existe essa separação, tem-se uma clareza daquilo que é, de fato, uma despesa em comum. Ou seja, o condomínio ele precisa lavar suas áreas, ele tem a irrigação, o uso dos banheiros comuns e por aí vai. Então, essa água, esse consumo, ele fica mais claro como uma despesa de rateio, assim como é rateado o funcionário, a energia elétrica, tudo isso ele deixa de ser rateado na forma proporcional do consumo de cada unidade e vai seguir a regra de qualquer outra despesa, ou seja, não precisa mais ter aquele destaque do valor da água. Você pode, no planejamento, no orçamento anual, colocar como uma despesa ordinária e aquilo passa a ser parte da taxa, efetivamente da taxa condominial. Porque às vezes a gente vê lá no destaque, né, quando tem na prestação de contas, taxa condominial X, consumo de água, é aquele valor variável que se acrescenta à taxa condominial. Com essa lógica trazida, onde a gente sabe, de fato, aquilo que é de cada unidade e aquilo que pertence às áreas comuns, a Assembleia, junto com o que está estabelecido, né, na convenção de condomínio, passa-se o rateio como uma despesa ordinária. Geralmente, a regra utilizada é da fração ideal, e essa água passa a ser também rateada em razão da fração. Justamente. Bom, espero que a gente possa ter ajudado aí Joeliton, ele até mandou um WhatsApp aqui para a gente também. O Marco Guarnieri também pediu informação, mas não mandou ainda. Estamos aguardando aqui, Marco, sua participação, tá? Então, se você tem dúvidas aí, quer fazer um comentário, chama mais uma vez para participar desse bate-papo com a gente. Como fez o Joeliton aqui, 3505-5000, se quiser conversar conosco aqui ao vivo pelo telefone, ou ainda pelo WhatsApp, 981553258, ou pelas nossas mídias sociais, @Cadê o Síndico? Estamos no Instagram, estamos no Facebook, no YouTube. O Fred Magnavita comenta aqui com a gente no Instagram. Ele está tanto no Instagram quanto nos ouvindo também pela Rádio Metrópole. Coisa boa, né? Bom, então, quero retomar aqui com os nossos convidados, falando aí sobre os benefícios e sobre as obrigações legais de individualizar água no condomínio. Tem recado, Castro? Só o nome aqui de Joel aqui para pegar. Bom, então, vamos voltar aqui a tirar as dúvidas. É o seguinte, Marcos. Então, eu consigo, agora é a minha dúvida, né? Que o Joelito, a gente primeiro respondeu a ele. Então, se eu tenho um prédio, vamos lá, eu tenho 15 andares, eu posso individualizar 5 e os outros 5 não. Os outros 10, desculpa. Os outros 5 eu consigo fazer ali a captura do consumo com uma assertividade de 90% a 95%, e os outros vão ser por fração ideal? Foi assim que eu entendi bem? Aí depende de cada situação, tá? Vou pegar o seu exemplo, tá? O seu exemplo, normalmente, se o condomínio ele está preparado, ele tem aonde se instalar hidrometria fora dos apartamentos, tá? Aí você precisa entrar na aprovação, igual a doutora Ângela comentou antes, tá? Ou seja, para se fazer a individualização, não tem que se entrar dentro dos apartamentos, dentro das unidades habitacionais.
Esse exemplo que eu passei é quando você tem que fazer ou a individualização de água nas prumadas, nos registros, dentro das unidades habitacionais e, às vezes, na situação da individualização de gás, onde vai se instalar o medidor de gás na área de serviço ou na cozinha. O que acontece aí é o seguinte, como você tem que adentrar dentro do imóvel, do apartamento, você precisa da aquiescência do morador para ele aderir ao programa, tá certo? Então, o que se faz é o seguinte, o condomínio, o síndico leva para a Assembleia o seguinte, olha, existe a intenção dos moradores individualizar. O serviço vai ser feito dentro do imóvel. Ou seja, você não pode nem impedir que uma unidade habitacional faça instalação dos medidores dentro do seu apartamento, como você não pode forçar entrar num apartamento que não deseja. Então, o que é feito? Aqueles que aderirem à individualização passam a pagar pelo que é medido. Aqueles que não aderirem, se faz a medição, busca a medição da hidrometria principal da companhia de saneamento, instala-se medidores na área comum, então se mede a área comum, se mede os apartamentos que aderiram e a resultante disso, que sobra, é feito rateio para aqueles que não aderiram ao programa. Tá? Então, isso é uma situação. Aquela outra situação é o seguinte, eu vou fazer a hidrometria dentro dos apartamentos. Eu tenho 5 prumadas, só que essas 5 prumadas, 3 estão na área de serviço, 2 estão no banho. E você sabe que, mais ou menos, aquele tipo de apartamento, 50% do consumo é área de serviço e cozinha, 50% é banho, etc. e tal, tem tantos moradores, aí você entra com a estatística e com a aprendizagem de máquina, a parte analítica da parte de software e reduz o investimento. Então, são 2 situações distintas, tá? Não sei se você conseguiu entender, Bela. Sim, perfeito, excelente. Tá. Acho até que abre mais possibilidades aí, né? Havendo impasse, enfim. A tecnologia sendo usada a favor mesmo do consumidor, enfim, do condomínio. Perfeito, Marcos. Bela, só um minutinho. Tem a Cláudia, que é uma síndica em BH, parece que ela está no Instagram. Ela pediu contato, tá? Vocês estão passando o e-mail da gente, não tá, Bela? Isso, a própria equipe aqui da iUtility já respondeu aqui, a Cláudia. Já respondeu ela. Aqui, isso, comercial@iUtility, que é IOUTILITY, iutility.com.br, mas nós vamos fazer aí, marcamos lá na nossa página no Cadê o Síndico, se você quiser conhecer mais sobre a empresa, ela está marcada lá no Instagram, no Facebook, se você também quiser conhecer, entra no nosso site do cadeosíndico.com.br, e aí lá, nos nossos fornecedores, você também vai encontrar a iUtility, e aí pode pedir uma proposta comercial, conhecer mais sobre a tecnologia, para quem sabe aí buscar soluções para o seu condomínio. Bom, ainda tenho mais perguntas aqui também para o Marcos, mas também tenho para a doutora Ângela, que está nos ajudando aí, aqui sobre os aspectos legais, as obrigações legais aí do condomínio. Bom, então, eu queria saber a visão jurídica também, doutora Ângela. Sempre eu estou fazendo essa troca, que é o olhar técnico, a tecnologia e o olhar jurídico da questão. Quais seriam, por exemplo, as demandas do síndico quando a gente tem a tecnologia associada a uma parte de moradores, outra não? Isso pode facilitar a vida dele ou de quem está consumindo, está sendo beneficiado, claro, porque está pagando, né, justamente o que está consumindo. Explica um pouco melhor para a gente sobre o olhar aí, jurídico. Primeiro ponto que a gente tem que colocar é que, diante das alternativas de implantação no aspecto tecnológico para a individualização da água, é importante que essas alternativas elas sejam discutidas também em assembleia, porque não é só votar uma única alternativa ou não deixar claro que tipo de contratação vai ocorrer. O síndico, toda vez que ele, junto com a administração, por que eu falo administração? Porque geralmente o síndico, numa decisão dessa, ele conversa com o conselho, conversa com um grupo de moradores que, ainda que não tenha cargo, mas são próximos da administração, estão sempre participando. Então, que eles pensem
na realidade do condomínio deles, porque não existe uma solução padronizada para todos. Sim, é muito verdade. bom saber que as empresas, né, como a Utility, ela tem muitas alternativas que se adequam aos diferentes perfis de condomínio que hoje a gente tem no Brasil, e que o síndico ele precisa entender a realidade dele, às vezes até antes de levar para uma assembleia, eu acredito que antes de levar até mesmo para a assembleia, discutir com a empresa que ele escolheu o que é que se encaixa, quais são as alternativas, ter o termômetro da realidade dos seus vizinhos, condôminos, né, porque ele já conhece um pouco da rotina, conhece as pessoas. Condomínios pequenos, isso ainda é uma realidade maior. Condomínios Verdade. grandes, né, de 1.000 unidades, 500, 600, já tem uma impessoalidade maior, porque você não vai conhecer todos os seus vizinhos, você não vai conhecer os ânimos, mas é basicamente isso. É um desafio, na prática, colocar a individualização, porque nós vamos ter interesses diversos, né, principalmente quem é contra, às vezes ilegítimos, para que isso ocorra. Mas existem alternativas de você conciliar, né, aquilo que o Marcos até já explicou, você consegue conciliar, uma vez votada pela individualização, você consegue conciliar a oposição daqueles condôminos que não querem colaborar com essa individualização. Sim, verdade. As alternativas são múltiplas. Do meu ponto de vista, acho que facilitou para o síndico, viu? Acho que vale a pena ele se inteirar das novas facilidades. Bom, mas Paulinho tem recado agora. Escute aí os recados de Paulinho. Já já a gente volta para fechar com chave de ouro esse bate-papo. Qualidade, segurança, desempenho, tecnologia. Muito prazer. Somos a do Alto Elevadores. A gente instala desde plataformas de acessibilidade, como elevadores residenciais, elevadores de alto tráfego também, como shopping, estações. São mais de 30 anos de experiência. Tudo isso pautado num relacionamento muito próximo com cada um de vocês. Do Alto nasce com esse propósito de ser uma empresa socialmente responsável e, mais do que isso, que busca também atuar de maneira fraterna. Nossa equipe está à sua disposição durante 24 horas por dia. E eu faço questão de mostrar ao meu cliente o nosso diferencial, que é a manutenção preventiva. Acesse nosso site, siga as nossas redes sociais e continue visualizando o sucesso do seu empreendimento lá do alto. Está precisando reformular os uniformes dos colaboradores? A RU veio para te ajudar a resolver este problema. Temos fardamentos para todos os segmentos e com pagamento facilitado. Solicite agora mesmo a visita de um dos nossos representantes. RU, roupas e uniformes. Então nós vamos fazer agora um teste aqui para mostrar como se remove agrotóxicos. Tomate cereja comprado no Carrefour, da marca Qualiver. Então, usando a máquina Enage, nós vamos tirar uma água pH 11,5.
pegar a água pH 11,5. E vamos pegar num outro copo a água que vem direto da torneira. Água normal, fornecida aqui em Campo Grande. Ok. Vamos mexer um pouquinho. O certo seria deixar pelo menos 5 minutos, mas vamos fazer o teste em menos tempo para ver se nós temos resultados. Olha só, eu vou tirar primeiro então a água aqui, pH 11,5 tirada da máquina. E agora a água da torneira que usamos para lavar o mesmo tomate. Então observem bem, o mesmo tomate, água 11,5, retirou os agrotóxicos que tem grande quantidade no tomate cereja. E esse aqui, com a água da torneira, praticamente ficou na mesma cor, quer dizer, não remove as impurezas de pesticidas que tem no tomate cereja. Estamos de volta no Cadê o Síndico, agora sim no tempo certo. Hoje conversando sobre medição individualizada de água. Posso ir? Você deu um oi, uma paradinha aí, né? Enfim, Paulinho aqui, a nossa conversa, né? Nos estúdios. Bom, então, estamos conversando sobre medição individualizada de água, tecnologias que são possíveis aí para você individualizar no seu condomínio e também sobre as obrigações legais da individualização de água. Mande sua dúvida, sua questão, seu comentário, participe com a gente aqui ao vivo, 35055000, ou ainda participe pelas mídias sociais, @Cadê o Síndico, em Facebook, Instagram, YouTube. O pessoal está participando bastante aqui conosco. E também, ou ainda, né, pelo WhatsApp, 981553258. Tem recado, Castro? Deixa eu ver aqui, minha filha. Léo, eu vou ver aqui. Léo, a lista de beijos e abraços? Ave Maria, né? Tá muita gente. Vai fazer a lista. Bom, quero voltar aqui a falar, né, com os nossos convidados que estão nos auxiliando hoje. A doutora Ângela Ventim, ela que é advogada especialista em direito imobiliário, em direito tributário. Da Ventim Lemos Advogados, também o Marcos Riso, ele que é engenheiro eletricista, é CEO da iUtility, está mostrando as inúmeras possibilidades que a gente tem aqui de individualizar a água no seu condomínio, usando tecnologia e sem quebrar nada, sem muita consumição para o síndico. Diga, Castro. Não, eu quero o seguinte aqui, o que é que você acha? Deixar um convite para a doutora Ângela Ventim, para ser também uma das consultoras do programa Cadê o Síndico, né? Bom, convite ela, com esse feito. conhecimento que ela tem, também abrilhantar mais o nosso programa, não é isso? Verdade, Brasil, agregar. Está feito no ar para ela, né? Aí, doutora, assim, convite aceito. Está escutando a gente bem? Eu estou. Ah, perfeito. Vocês estão me ouvindo? Eu queria agradecer pelo convite, é uma surpresa maravilhosa encerrar esse programa com essa notícia. Fico muito honrada. Inclusive, a rádio só traz para aqui gente que tem conhecimento como o seu, né? Que conhece, porque a ideia do programa é conteúdo, e a senhora tem muito para dar, né? Isso mesmo, programa bom se faz com conteúdo, né? Então, vamos oferecer conteúdo aqui para o segmento, para você que mora em condomínio, para você que é síndico, seja síndico morador, síndico profissional, seja morador de condomínio. Afinal de contas, você tem que saber como é que funciona aí, né? Você investe todo mês ali na cota condominial para ter um condomínio saudável financeiramente, que te traga bem-estar, e você precisa ser participativo também. É importante ter conhecimento. Tem mais comentário, Castro? Essa informação. Pronto, aqui, né? Então eu quero aqui voltar. Só para você ler aqui. Eu quero. Que pode. Eu quero voltar aqui a conversar com a doutora Ângela Ventim para tirar aí as dúvidas de vez com relação às questões jurídicas da individualização de água. Doutora, a gente falou muito aqui sobre sustentabilidade, né?
E a Lei 13.312, né, de 2016, que a gente conversou, falando sobre novos empreendimentos, ele traz muito esse cunho de sustentabilidade, né? Então, eu queria que a senhora reforçasse aí, justamente, o que trouxe essa lei à tona de individualizar os prédios, os novos empreendimentos, justamente com foco no consumo consciente, na sustentabilidade e no melhor rateio aí mais justo, né, entre os moradores. Pode. Exatamente. Essa lei, ela vem uniformizar para o país o princípio da sustentabilidade. Por quê? Muitos municípios, e aí eu vou trazer o exemplo aqui do município de Salvador. Salvador, desde 2010, nós estamos em 21, mas Salvador, desde 2010, trouxe como obrigatoriedade a individualização da água para os novos empreendimentos. E exemplo de Salvador, nós temos diversos outros municípios, mas isso ainda não é unificado no país. E a sustentabilidade, ela exige um esforço conjunto. Cada um tem que fazer sua parte, mas para que faça diferença naquele ecossistema, no planeta, a gente precisa de uma ação global. Então, a legislação federal, ela vem focada nessa sustentabilidade, obrigar todo o país. Quando a gente fala que somente a partir de julho, não é bem a partir de julho. Cada legislação municipal pode já ter sua previsão prévia e anterior. E aí a obrigação não é a partir de julho, é a partir da legislação municipal, que também possui competência para regular isso. A federal, ela tem uma hierarquia para trazer unicidade ao país e dizer, se em algum canto desse Brasil ainda não tinha isso como norma, agora tem. A partir de julho tem. E a sustentabilidade, a individualização, ela é um exemplo de sustentabilidade. O que a gente trouxe aqui, o reaproveitamento da água, o uso de energia solar, a utilização de materiais mais ecológicos na construção. Tudo isso está relacionado a uma consciência ambiental. E em muitos aspectos, muitos governos locais vêm trazendo estímulo a isso através de outros incentivos, principalmente incentivos fiscais. Aqui em Salvador tem um programa IPTU Verde, que são vários critérios que você é classificado com uma determinada pontuação, e quanto maior a sua pontuação, maior o desconto. Excelente, é isso mesmo. Mudança de hábito, né, é sempre importante. Bom, eu quero também tirar uma dúvida com o Marcos, aqui no último bloco. Marcos, como a gente vai utilizar aí, né? A iUtility utiliza soluções em tecnologia para fazer individualização. Está muito na moda da gente falar de hackers, né? De fraudes, o assunto está bastante em voga. Então, eu queria saber, por exemplo, se é possível, né, fraudar o sistema de individualização, tendo em vista aí que a iUtility utiliza a tecnologia, a internet das coisas, para poder fazer a medição individualizada de água. Bom, vamos lá. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque você imaginar que qualquer sistema não é fraudável é imaginar que nunca vai ter alguém que vai conseguir entrar. Eles entram na NASA, entram no governo americano, etc. Mas vamos lá. Na parte da individualização, é algo que não nos preocupa a parte da fraude dos dados, tá? Porque a parte da fraude dos dados, o que acontece é o seguinte: como você coleta cada informação 3, 4 vezes por dia, tem toda a criptografia, segurança dos dados, servidores separados que guardam, fazem backup, etc. e tal. Então, alguma fatalidade que acontecer, e não é simples, tá? Ela é rapidamente detectada e rapidamente você recupera o que foi feito e não gera um prejuízo para aquela unidade habitacional. Outra coisa é que o hacker ele tem muito interesse naquilo que ele vai gerar um prejuízo, né? Ou ele vai ter uma informação importante. Se você falasse que, olha, o hacker vai tentar entrar no sistema da Coelba, da Neoenergia, para cortar e religar automaticamente um consumidor. Aí ele pode trazer um problema, tá certo? Mas simplesmente pegar um dado de uma leitura, tá, de uma unidade habitacional, não vai trazer grande problema, tá? Então, assim, a parte maior da fraude, a gente sempre encontrou
ao longo do tempo, mais aquela fraude manual no relógio de água, no relógio de gás, no relógio de luz, e menos na parte de dados. Só que, por isso que a gente recomenda a telemetria. Com a telemetria, como a gente está lendo todo dia os pontos de medição, se é feita uma fraude manual, a gente percebe a variação do consumo e já dispara uma inspeção para verificar o que aconteceu no campo. Tá? Essa é a vantagem da individualização de telemetria. A fraude é 99,9% no relógio, no medidor de água. Tá? Muito bom, Marcos. Eu queria que você desse aí os caminhos, por favor. Quem nos escutou, quem se interessou, quer, né, conhecer mais sobre a tecnologia da iUtility, diga aí quais são os contatos de vocês, quais são os caminhos para os nossos ouvintes e seguidores. Bom, entrando no site da empresa, o www.ioutility.com.br, o iUtility é o IOUTILITY.com.br, você tem lá o direcionamento, tem o e-mail comercial, @ioutility.com.br. Ô, Bela, só antes de te devolver a bola, só queria lembrar aos síndicos, a quem está nos escutando, que na individualização de água e gás é uma das tecnologias e das funcionalidades que nós trabalhamos com os condomínios. Na realidade, ele faz parte de uma matriz que nós temos, que se chama Ciclo Sustentável de Gestão Inteligente de um Condomínio, que inclui a análise de implantação de energia solar, inclui a análise de qualidade da água, se é água do reservatório, água de piscina, inclui como estão as pressões de água e gás nas tubulações, câmaras inteligentes IP para segurança, inclui toda a parte de sensores de fumaça, inclui toda a parte de avaliação da qualidade de energia e da vida útil de motores de elevadores e bombas. Tá? Então, na realidade, com a mesma base tecnológica, a gente tenta criar com o condomínio essa questão de um ciclo sustentável, que trabalha toda a parte de energia, água e tenta dar, no fim do dia, uma valorização maior para o investimento, que são os imóveis que foram adquiridos. Né? Tá? É isso mesmo. Excelente, excelente, Marcos. Bom, doutora Ângela, queria agradecer imensamente a participação também, essa troca aí de conhecimento. Seja muito bem-vinda como nossa consultora aqui, Cadê o Síndico? Vai ser, com certeza, muito enriquecedor. Muito obrigada, Bela. Muito obrigada, Castro, pelo convite. Eu fico muito feliz de fazer parte do programa de vocês e receber esse convite maravilhoso. Podem contar comigo sempre. Gostaria também de agradecer aos ouvintes que passaram essas 2 horas conosco, trazendo suas dúvidas. E esse debate, essa aproximação é que faz a gente pensar melhor soluções. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Ao Marcos também. Marcos, parabéns pela sua empresa que promove sustentabilidade. É empresa do futuro. São empresas como a sua que vão reservar recursos e permitir que a gente tenha um meio ambiente saudável, sem perder qualidade de vida, sem perder nosso conforto. Com certeza. Obrigado. Pois não? Não, só agradecer as palavras da doutora Ângela. Tranquilo. E dizer aos ouvintes nossos que nós temos a iUtility, Marcos, Janaína Arada, são parceiros nossos. Se teve alguma dúvida sobre essa parte que ele falou, é consultar o Cadê o Síndico, vai estar breve na revista, tem no site, e é um parceiro aqui do programa e da rádio. E também, doutora Ângela, quem tiver com alguma dúvida, que queira perguntar para ela, se tiver dificuldade, fala com a gente também, tá certo? São parceiros nossos e a ideia de parceria de um ajudar o outro. Perfeito. Forte abraço, até o próximo sábado.